Hoje, temos a grande honra de entrevistar uma das fontes mais fiáveis sobre a guerra no mundo, o coronel Douglas Macgregor. Douglas Macgregor é um herói de guerra americano. Foi conselheiro sênior do secretário da Defesa durante a administração do presidente Trump. Foi também conselheiro de topo para a segurança. E foi o líder das operações durante a Primeira Guerra do Golfo. Numa operação arrojada, destruiu 70 veículos blindados iraquianos em cerca de 20 minutos, sem pedir apoio de artilharia. É um dos melhores especialistas do mundo em matéria de responsabilidade civil no domínio da guerra. Escreveu vários livros, como Breaking the Phalanx e Margin of Victory, que eu ainda estou a ler. Foi condecorado com a Medalha Superior de Defesa. Coronel Douglas Macgregor, considero que não é apenas um prazer, é uma honra. Tenho estado a ouvir todas as suas entrevistas com o juiz Andrew Napolitano e muitos outros, e é a fonte mais fiável que alguma vez ouvi. Por favor, a minha primeira pergunta é sobre os principais meios de comunicação social. A mídia tem andado a mentir para todo mundo desde o início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Eu queria explicar de uma forma muito complexa as verdadeiras raízes da guerra russo-ucraniana. A expansão agressiva da NATO desde 2003, a segunda invasão do Iraque e a forma como a NATO contribuiu para esta tragédia. E o que está a acontecer, realmente a acontecer na Ucrânia. Quantos ucranianos já morreram? Quantos soldados? Quantas baixas? E qual foi o papel desempenhado por Boris Johnson, que arrancou Zelensky da mesa de negociações em fevereiro de 2022? Por favor, um completo para nosso público brasileiro que merece saber a verdade. Desculpem o meu inglês. Bem, não, ouça, o seu inglês é muito melhor do que o meu português ou espanhol. Então, vou tentar ser breve e suave, mas já tocou num par de coisas. Primeiro que tudo, na promessa foi feita ao Sr. Gorbachev, que na altura liderava a antiga União Soviética, que quando as forças soviéticas se retirassem da Europa de Leste, a NATO não avançaria para o leste. Por outras palavras, não empurraríamos as fronteiras da NATO mais para o leste. Estão a ouvir-me? Estão a ouvir-me? Estão a ouvir-me? Agora podemos ouvi-lo, por favor. Vou dizer outra vez. Se voltarmos à promessa feita pela administração Bush na altura ao primeiro-ministro Gorbachev em Moscovo, que quando as forças soviéticas se retirassem da Europa de Leste, não as seguiríamos e preencheríamos o vazio com forças da NATO, especificamente as nossas. Obviamente, essa promessa foi quebrada e, em 1990, a Polônia, depois a Lituânia, a Letônia e a Estônia tornaram-se membros da NATO. Da borda, a Eslováquia, bem como a Hungria, a Romênia, todos os estados que faziam fronteira com a antiga União Soviética, tornaram-se membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Não ficamos satisfeitos. Abrimos caminho até a Geórgia, na esperança de arrastar a Geórgia e potencialmente grande parte do Cáucaso para a esfera da NATO. E depois começamos a trabalhar na Ucrânia para subverter o governo que lá estava e substituí-lo por um governo que nos fosse simpático, mas, mais importante, que aderisse voluntariamente, aderir à NATO. Por outras palavras, empurrando a fronteira da NATO até a fronteira com a Rússia. Nos últimos 10 a 15 anos, o Sr. Putin avisou-nos repetidamente que isso era inaceitável, e essa é uma das razões pelas quais, em 2014, quando tivemos o golpe que organizamos em Moscovo para substituir o governo pró-russo por um governo pró-NATO, que os russos tomaram o controle da Crimeia, não só porque historicamente a Crimeia fazia parte da Rússia, mas também porque havia a preocupação que acabássemos por colocar o poder naval
Por outras palavras, os nossos navios de guerra norte-americanos, navios de guerra da Royal Navy, etc., no Mar Negro, e utilizar esse porto. Havia também muitas provas de que nós, por termos abandonado o Tratado ABM e uma série de outros tratados, o INF, etc., acabaríamos por colocar mísseis no leste da Ucrânia que estariam em posição de ameaçar a dissuasão nuclear russa. Por outras palavras, que em minutos poderíamos atacar as áreas de armazenamento de armas nucleares russas, bem como, claro, outras instalações militares e, potencialmente, cidades russas. Tudo isto foi considerado inaceitável. Putin fez um último esforço, apresentando-nos projetos de acordos que poderíamos assinar, isto em dezembro de 21 e janeiro de 22, que restaurariam o sentido de equilíbrio na região a nível convencional e poriam fim a qualquer avanço na Ucrânia. A solução preferida do ponto de vista russo era que a Ucrânia fosse neutra. Rejeitamos todas elas de imediato e, de facto, saudamos uma intervenção militar russa, porque nós, no Ocidente, ou seja, especificamente Washington e Londres, a vimos como uma oportunidade para atolar poder militar russo naquilo que pensamos que seria uma guerra interminável que minaria a força da Rússia. Não esqueçamos que, entretanto, tínhamos este conjunto de acordos. Não precisamos de perder muito tempo com eles, porque aparentemente não faziam sentido, mas chamavam-se Acordos de Minsk. E o objetivo dos Acordos de Minsk, do ponto de vista russo, era garantir a igualdade de direitos perante a lei para os russos na Ucrânia. Não esqueçamos que cerca de metade da população, ou mais que vive na Ucrânia Oriental, é efetivamente russa, e as áreas que se estendem de Kharkov até Odessa têm sido historicamente russas. Kharkov e Odessa são cidades de língua russa. Por isso, Putin pensou que esses acordos permitiriam aos russos gozar finalmente de direitos iguais na Ucrânia. Para além de manter a Crimeia, a Rússia nunca exigiu qualquer território na Ucrânia, nunca insistiu em quaisquer aquisições territoriais na Ucrânia. Queria simplesmente que a Ucrânia reconhecesse que uma grande parte da sua população era russa, falava russo, era culturalmente russa e eticamente russa. Estas recomendações ou propostas foram todas rejeitadas. Em última análise, Putin enviou um contingente muito pequeno, porque na altura em que decidiu intervir no leste da Ucrânia, o exército russo, a força russa no ativo, era na verdade bastante pequena, um pouco mais de 200 mil. Mas antes de isso se tornar claro, houve negociações entre Kiev e Moscovo, que tiveram lugar em Istambul, como os vossos telespectadores se devem lembrar. Chegou-se a um acordo de princípio, e esse acordo de princípio significava que a Ucrânia seria neutra. Por outras palavras, a adesão à NATO estava fora de questão. Nessa altura, os russos entraram num cessar-fogo autoimposto. Retiraram algumas das suas forças da parte norte da Ucrânia para longe de Kiev e prepararam-se para algum tipo de acordo. Foi nesta altura, como sugeriu anteriormente, que Boris Johnson apareceu de Londres, o antigo primeiro-ministro britânico. Ele era essencialmente um representante de Washington. Era um substituto do presidente Biden e disse a Zelensky que, em circunstância alguma, devia concordar com o que quer que fosse. Nós apoiá-lo-emos, ficaremos consigo o tempo que for preciso para ganhar esta guerra contra a Rússia. E não se esqueçam que ele disse ao presidente Zelensky: tem agora o poder industrial científico dos Estados Unidos e todos os seus aliados da NATO a apoiá-lo. Não pode perder. Não podem perder, hão de ganhar. Nós vamos certificar-nos disso. A Rússia é fraca. A Rússia pode ser isolada econômica e financeiramente. Os militares russos são incompetentes, mal treinados e inadequadamente equipados. Bem, sabemos que isso era falso. E, em última análise, os russos, quando reconheceram o que se estava a passar no verão, disseram: temos de mudar a nossa abordagem. Temos de estar preparados para uma longa guerra com o Ocidente. E assim, os russos começaram a aumentar as suas forças. As suas fábricas começaram a produzir equipamento novinho em folha, operando 24 horas por dia, 7 dias por semana, e pré-posicionando estruturas de apoio logístico, expandindo os caminhos de ferro. Os russos fizeram-no. E no espaço de cerca de 6 meses,
Passaram de um exército de pouco mais de 200 mil para 750 mil. Hoje estão a aproximar-se de 1.200.000 e fizeram reservas. Por outras palavras, não recrutaram. Limitaram-se a aumentar as reservas. Continuaram com o recrutamento parcial que lhes traz todos os anos cerca de 132 mil recrutas. Mas em vez disso, decidiram confiar fortemente nas reservas, porque esses homens obviamente já tinham servido anteriormente, de modo que, num período de tempo relativamente curto, puderam ser postos à altura. Isto funcionou. Foi doloroso em alguns aspectos, mas de um modo geral, foi bem sucedido. A segunda sugestão ou segunda recomendação que foi feita na altura pelo general Surovikin foi que, até termos à nossa disposição as forças que nos permitirão montar uma grande ofensiva, deveríamos optar pela defesa estratégica. E claro, o modelo para isto foi uma decisão tomada em 1943 por Stalin. Apesar das suas objeções, aliás, ele aceitou a recomendação e o Estado-Maior soviético disse que tínhamos de ir para a defesa. Por isso, vamos deixar que os alemães nos ataquem, vamos atrair os alemães e depois acabamos por atacar. O mesmo princípio foi aplicado no outono de 22. O que os russos não esperavam era que os ucranianos lançassem implacavelmente, sem parar, dezenas de milhares de recrutas não treinados, recrutas para esta luta, semana após semana, mês após mês. Os russos já tinham começado o processo de aperfeiçoar um modelo de operações sobre o qual escrevi e de que os russos têm falado desde os anos 70. Essencialmente ligam os vossos meios de vigilância aérea, de informação, de vigilância e de reconhecimento. Assim como os ativos no mar e em terra aos vários sistemas de ataque de que dispõem. Por ataque, refiro-me a foguetes, mísseis, fronteiras, artilharia de todos os tipos. E acumularam uma enorme quantidade de munições. Alguns dos vossos telespectadores lembrar-se-ão de que houve um fluxo contínuo de previsões vindas do Ocidente, dizendo que era apenas uma questão de tempo até os russos ficarem sem mísseis, sem foguetes, sem munições de artilharia. Claro que nada disso aconteceu, pelo contrário, eles conseguiram desenvolver-se muito mais rapidamente do que nós alguma vez poderíamos igualar. Assim, em última análise, os ucranianos cooperaram com a defensiva estratégica russa. Perderam agora provavelmente cerca de 460 mil a 500 mil mortos. Para além desses mortos, há provavelmente algumas centenas de milhares ou mais de feridos. Simplesmente não sabemos. Tive de confiar nas minhas fontes no terreno. Pessoas que estão na Polônia, na Ucrânia, algumas mesmo na Rússia, pessoas que foram aos hospitais e me telefonaram a dizer que os hospitais estavam a transbordar de feridos, que os soldados feridos não estavam a receber os cuidados de que necessitavam. A situação tornou-se tão má que, para que um soldado ou oficial ucraniano gravemente ferido pudesse ser evacuado, teve de subornar o motorista da ambulância para os levar a uma instalação médica que os possa ajudar. Portanto, os ucranianos, o próprio sistema ucraniano, desmoronou-se. Está em ruínas. Estão agora a empurrar mulheres para o combate, que estão a ser mortas em grande número. Estão a empurrar rapazes de 13, 14, 15 anos para o combate com armas, e claro, homens na casa dos 70 anos. Os russos estão a capturar alguns deles, e os russos estão a encontrar os mortos no campo de batalha. As pessoas perguntaram, bem, se os ucranianos estão agora tão fracos, por que é que os russos não montam uma grande ofensiva e simplesmente marcham para o Dnieper e marcham para Kiev? Bem, há algumas coisas que precisam de ser tidas em conta. O Sr. Putin e os seus colegas em Moscou não querem governar os ucranianos. Não querem governar os polacos. Não querem governar pessoas que não sejam russas. Isto é algo que nunca ninguém compreendeu. Olhamos para trás, para o Pacto de Varsóvia, e pensamos que é algo que os russos querem recriar. Bem, o Pacto de Varsóvia foi uma proposta perdedora para os russos. O imperialismo territorial é uma proposta perdedora do ponto de vista econômico. É um sorvedouro. O maior sorvedouro para a União Soviética durante a Guerra Fria foi Cuba. Era um poço sem fundo para o dinheiro e recursos russos. Os russos não querem fazer isso. Os russos querem proteger o seu país. Já libertaram a maior parte do território e as pessoas na Ucrânia que são russas. Tem um conjunto de exigências e estou certo de que iremos descobrir quais são. Mas penso que, como comecei no início, explicando o que era originalmente russo, eles vão querer controlar as áreas de Odessa,
até Kharkov. Parece uma espécie de banana gigante em forma, se a colocarmos no mapa. Mas eles não querem dominar os ucranianos. Eles sabem que as pessoas na Ucrânia Ocidental não querem ter nada a ver com eles. Eles não são parvos. E a única forma de serem persuadidos a marchar mais para o Ocidente, se tornar claro para eles que se não o fizerem, a Ucrânia, o que quer que tenha sobrado da Ucrânia depois da guerra, tentará mais uma vez fazer parte da NATO ou tornar-se uma plataforma de ataque contra a Rússia, mas caso contrário, os russos não estão interessados nela. O que penso que vamos assistir é o que acabei de descrever em termos territoriais e, em segundo lugar, vão exigir que a Ucrânia seja neutra, seja lá o que for que reste dela, segundo o modelo austríaco ou finlandês. E, finalmente, vão querer um representante em Kiev e no governo que lá está, para garantir que Kiev não se torne hostil mais uma vez e tente minar ou subverter a própria Rússia. E penso que estamos perto disso. E a parte triste é que as pessoas em Washington que são responsáveis por este terrível desastre estão a ser muito cobardes. Deveriam agora levantar-se e dizer, olhem, nós devemos aos ucranianos acabar com isto, vamos sentar-nos convosco e com os ucranianos e vamos ajudar a negociar um fim para isto. Mas em vez de o fazerem, estão a voar em privado e a dizer ao Sr. Zelensky, achamos que está na altura de falar com os russos sobre a paz. Como se o Sr. Zelensky tivesse uma perna para se apoiar. Ele não tem. A única coisa que ele pode fazer é assinar na linha pontilhada e concordar com os termos que Moscovo quer. E o que estamos a fazer, entretanto, pela Ucrânia, estamos a enviar-lhes mais munições, estamos a enviar mais dinheiro para manter este Estado corrupto e incompetente. E estamos a piorar a situação, não estamos a ajudar a Ucrânia em nada. Devíamos estar a olhar para a dimensão humanitária e a encontrar formas de enviar o apoio e a assistência de que os ucranianos precisam para sobreviver, a encontrar formas de restaurar a nação ucraniana que tanto trabalhamos para destruir nos últimos 22 meses. É, de fato, uma tragédia e nunca precisou de acontecer. Era sempre evitável. Nós é que provocamos isto. Destruímos o país. Criamos a instabilidade na Europa. E penso que cada vez mais europeus estão a perceber isso. Penso que, nos próximos meses, assistiremos a mudanças de governo na Europa e que novos governos chegarão ao poder e se distanciarão de nós. Penso que a própria organização do Tratado do Atlântico Norte acabará por se tornar um edifício vazio em Bruxelas e em Mons, onde ninguém se reunirá. Ou, se reunirem, falo-ão de forma muito discreta. Alguém disse, não achas que isto vai acabar com um grande estrondo? E eu disse, não. Há uma velha expressão de um famoso autor americano que viveu em Inglaterra. Chamava-se Henry James e dizia, as vacas sagradas nunca são mortas, simplesmente desaparecem. Penso que a vaca sagrada da NATO vai simplesmente expirar silenciosamente. E nós, envergonhados, simplesmente viraremos as costas e iremos para casa. Coronel, muita gente no mundo ocidental e no Brasil, incluindo o Brasil, estão a papaguear a grande mídia e a dizer que a invasão russa foi devido à intenção da Rússia de redesenhar o mapa do mundo e restabelecer o Império Soviético. Eu gostaria de comentar sobre esse entendimento. Na minha opinião, esse falso entendimento sobre a guerra está completamente errado, é uma completa falsidade. E qualquer um que discorde disso nos Estados Unidos é chamado de agente soviético ou agente de Putin ou qualquer outra coisa ridícula. Passei a minha vida de uniforme e servi nas antigas fronteiras da Checoslováquia e da Alemanha. Sempre fui um anticomunista convicto. Continuo a ser um anticomunista convicto. Mas não sou anti-russo e a Rússia não é a União Soviética. A Rússia não é um país comunista. Quando muito, a Rússia atual tem mais em comum com a Rússia czarista antes da Primeira Guerra Mundial do que com a União Soviética. Não tenho problemas com a Rússia, nem nós deveríamos ter. E os russos estavam perfeitamente satisfeitos por cooperarem conosco. E tive a sorte de, em 2001, ir a Moscovo com uma delegação oficial ao Estado-Maior russo, e eles forneceram-nos informações extraordinariamente úteis para o Afeganistão e fizeram todos os esforços para nos apoiar. Portanto, a noção de que, de uma forma ou de outra, a Rússia era incuravelmente anti-americana ou anti-ocidental é um disparate. Se a Rússia é hoje nosso inimigo, é porque nós transformamos a Rússia num inimigo. Coronel,
como é que avaliamos a administração Biden e as pessoas que estão na Casa Branca durante estes dias e período terrível, e qual é o papel dos doadores de campanha da próxima corrida presidencial nesta guerra? Como é que eles contribuíram para esta tragédia na Ucrânia? Penso que temos uma situação muito incômoda nos Estados Unidos neste momento, uma situação que é desfavorável aos interesses da República e que é a seguinte: temos uma relação perversa entre os meios de comunicação social, o sector financeiro e o governo. Algumas pessoas chamar-lhe-iam fascista. Eu acho que isso seria gentil nesta altura. Acho que é pior do que isso. O que existe é um esforço concertado para manter a população americana desinformada e às escuras sobre o que está realmente a acontecer. E a parte interessante é que isto está agora a desmoronar-se porque temos algo no país chamada mídia alternativos, graças à internet e a pessoas como Musk, que abriram o Twitter para o tornar efetivamente uma plataforma de liberdade de expressão. E estes meios de comunicação alternativos estão a funcionar apesar dos esforços do governo, dos grandes mídia e dos mercados financeiros para os fechar. Por isso penso que é cada vez mais difícil. Dito isto, a maioria dos americanos não se importa com o que acontece para além das suas fronteiras. É algo que digo aos europeus e que eles olham para mim como se eu tivesse aterrado em Marte. Mas é verdade. A maioria dos americanos, e estou certo de que isto é provavelmente verdade no vosso país, estão preocupados com o que está a acontecer no local onde vivem. Estão preocupados em pôr comida na mesa. Estão preocupados com as suas próprias economias. E penso que se cansaram desta falsa, que é generalizada, de que, de uma forma ou de outra, o mundo está cheio de inimigos que estão empenhados na nossa destruição. Sabe, isso não é verdade. Na maioria dos casos, a maioria das pessoas, na maior parte do tempo no planeta, gostaria de fazer negócios conosco. Nós é que, essencialmente, dissemos, não, a menos que cumpram os nossos chamados padrões de direitos humanos ou de democracia ou outros, padrões, aliás, que nós próprios não cumprimos, não faremos negócios convosco, e se tentarem fazer negócios sem nós, punir-vos-emos através do nosso sistema financeiro. Penso que estas coisas estão a falhar. E claro, como sabem, atingimos agora esta dívida titânica de 34 trilhões de dólares a nível nacional, que não podemos pagar. Além disso, o serviço da dívida ascende a 1 trilhão de dólares por ano. É apenas uma questão de tempo até que este castelo de cartas financeiro se desmorone. E, de fato, ontem à noite recebi muitas informações de amigos tão distantes como a Armênia, dizendo-me que os fundos soberanos de riqueza nacional nos Emirados Árabes Unidos e no Golfo estavam a retirar todo o seu dinheiro dos Estados Unidos. Estavam, entre aspas, a vender a descoberto o mercado de ações. Penso que vamos assistir a mais situações destas. Já temos problemas para financiar o governo, porque as pessoas não querem comprar a nossa dívida. Quem é que acredita realmente que se pusermos dinheiro no Tesouro do ZEUA a 4,5% ou 4,8% vamos ser pagos em 10 anos, 20 anos ou 30 anos? Como disse um analista financeiro no outro dia, terá sorte se vir esse dinheiro daqui a 500 anos. Por outras palavras, estamos a enfrentar constrangimentos que já não podemos ignorar, e não é a simples impressão de dinheiro que nos vai salvar. Isto está, de fato, a ter um impacto neste momento na nossa posição no Mediterrâneo. Porque é muito dispendioso manter estes grupos de porta-aviões de combate no Mar Vermelho, no Oceano Índico ou no Mediterrâneo, a flutuar perpetuamente. E estamos a tentar dizer aos israelitas que não o podemos fazer. Não podemos ficar aqui perpetuamente e não podemos financiar e apoiar o vosso Estado e as vossas operações por muito mais tempo do que já passaram. Por isso, vão ter de encontrar uma forma diferente de avançar. Por outras palavras, não somos a nação em que estávamos. De fato, éramos a nação em que estávamos em 1901. Quando a nossa dívida nacional era minúscula em percentagem do PIB, quando ainda tínhamos uma grande base industrial. Tínhamos muita mão de obra qualificada. Essas coisas desapareceram e a nossa situação interna é muito fraca. E os americanos sabem disso e estão a dizer, esperem um minuto, não estamos a defender as nossas fronteiras. Não estamos a defender as nossas instituições. A cidadania está a ser desvalorizada, está a tornar-se insignificante. Não controlamos as nossas eleições. A criminalidade está a aumentar. Os americanos estão a dizer que temos de resolver primeiro os nossos problemas internos antes de fazermos qualquer outra coisa.
E penso que é bastante óbvio que levaremos pelo menos uma década a recuperar dos danos que causamos a nós próprios nos últimos 30 anos. Estas são coisas que ninguém quer admitir, mas estão a tornar-se cada vez mais óbvias, mesmo para as pessoas no Capitólio. Em silêncio, em privado, admitem-no, estão sentados no Senado e na Câmara, mas não publicamente, porque têm medo da reação adversa do que virá como resultado. Coronel, quero lembrar ao nosso público que não é um esquerdista. Trabalha com o presidente Trump. E eu ouvi um representante do secretário da Defesa, Antony Blinken, numa audiência no Senado. Ele estava a dizer que a continuação da guerra é lucrativa para os Estados Unidos. Considero isso uma observação chocante. E eu, preocupado com a abertura das fronteiras no Texas pela administração Biden, vi uma entrevista com o senador Ted Cruz que traficantes de droga, contrabandistas de crianças, terroristas, todo o tipo de pessoas estão a penetrar no território dos Estados Unidos. E os Estados Unidos estão preocupados com uma guerra na Ucrânia. O que tem a dizer sobre isso? Bem, é simpático da parte do senador Cruz falar agora sobre o desastre quando é tão óbvio que até ele o admite. Mas ele não nos fez nenhum favor nos últimos 20 ou 30 anos. O problema é este. Os políticos tendem a seguir a opinião pública. Não a moldam. Têm sempre medo de se erguer e dizer a verdade, até que esta seja tão óbvia que já não conseguem resistir-lhe. Acho que ele está obviamente correto. Não sabemos quem está a entrar no nosso país. Portanto, simplesmente não sabemos. Há pessoas da China, do Sudeste Asiático, do Médio Oriente, de África, da América Latina? Não sabemos. E quantas dessas pessoas estão envolvidas com o crime organizado? Provavelmente um número substancial. Sabemos que as pessoas, ao passarem para norte através do México, são muito maltratadas e sujeitas a todo o tipo de tratamentos desumanos para chegarem à fronteira. Neste momento, temos pessoas a organizá-las em Darien e no Panamá, a fazê-las marchar através de selvas, a recolhê-las em autocarros e caminhões e a levá-las para cima. E isto é algo que a esquerda nos Estados Unidos tem apoiado ativamente. Graças a pessoas como George Soros e outros que o financiaram, eles não são os únicos. Soros é simplesmente o mais conhecido. Mas há muitos, o que eu chamo de oligarcas ocidentais. A forma como usamos esta palavra oligarca no Oriente, nós temos-los no Ocidente. São bilionários e decidiram que nos querem destruir e estão a fazer um excelente trabalho para o conseguir. Iremos recuperar? Bem, isso depende. Teremos de esperar e ver o que acontece nos próximos 12 meses. Mas penso que, aconteça o que acontecer, uma vez que saiamos desta posição terrível, passará mais uma década antes de começarmos a aproximarmos-nos da posição de força e poder que já tivemos há 30 anos. E esse é o maior problema que vejo atualmente em Washington. Quando se tenta falar com as pessoas sobre o verdadeiro estado das nossas forças armadas e das nossas capacidades, é como se ainda estivéssemos em 1901 em Washington. Sabe, bem, nós somos imbatíveis. Não podemos ser desafiados. Somos a superpotência mundial. Bem, aparentemente eles não têm estado a prestar atenção, porque muito do nosso equipamento e da nossa tecnologia não tem funcionado muito bem na Ucrânia. E já não temos as forças que tínhamos há 30 anos em termos de números, qualidade, coesão, moral, disciplina e liderança. Portanto, nós, como país, estamos em apuros e penso que o povo americano sente e vai exigir mudanças. Agora, como isso vai acontecer, não posso prever com certeza. Bem, coronel, do meu lado esquerdo, mas apenas no sentido físico, não no sentido ideológico. É claro, temos o comandante Robson Farnazio. Ele foi o responsável por essa entrevista histórica para a nossa emissora. Ele vai fazer as perguntas para vocês. Muito obrigado. Bem, obrigado por falarem comigo e desejo-vos tudo de bom. E espero que no futuro começaremos a prestar mais atenção ao que acontece no nosso hemisfério. Temos estado demasiado concentrados no continente euroasiático, no que acontece em África, na Ásia e na Europa, em vez de olharmos para o que acontece no nosso hemisfério. Por isso temos de o fazer, espero que o façamos,
e agradeço o vosso interesse. Muito obrigado. Deus o abençoe. Tem muita experiência como veterano da Guerra do Golfo e no planeamento de operações da NATO. Bem, na semana passada, os meios de comunicação social falaram muito do novo equipamento de guerra eletrônica russo, Katyusha-4 e outros. Podem interromper sinais de satélite e outros tipos de operações. Por outro lado, temos a baixa capacidade da NATO, das fábricas da NATO, para produzir projéteis de artilharia. A produção das fábricas da Rússia é enorme. Pergunto, a NATO está preparada para uma guerra com a China, o Irão ou a Rússia? Eles estão a saber o que está a acontecer na Ucrânia. Coronel, o presidente Trump também avisou que os Estados Unidos nunca deveriam permitir que a China e a Rússia se tornassem aliadas. Aparentemente, Joe Biden atingiu esse objetivo. Agora a Rússia está a cooperar, aumentando a capacidade militar da China. Eles estão juntos. E quero fazer uma pergunta sobre a guerra no Médio Oriente, Israel contra o Hamas. Os ataques aéreos israelitas estão a unir o mundo muçulmano. Pela primeira vez, sunitas e xiitas estão unidos contra Israel. Quais são os riscos reais de uma escalada para uma guerra regional envolvendo a Turquia, o segundo maior exército da NATO, o Paquistão, o Irão, com capacidade de mísseis de cruzeiro, mísseis hipersônicos? Estaremos a caminho de uma guerra regional, de uma guerra perigosa. Transcrito. Por HTTPS, Otteray e o Mediterrâneo. Não creio que o consigam fazer. E não creio que os turcos o tolerem. E duvido muito seriamente que os iranianos fiquem à margem se chegar a esse ponto. O Irão gostaria de evitar uma guerra. Não vejo qualquer prova de que algum dos governos árabes queira uma guerra, mas as suas populações estão furiosas. Não podem ignorar a onda de raiva e descontentamento. O general Sisi, no Egito, está numa posição muito perigosa porque se recusou a fazer mais do que simplesmente sentar-se à margem com as suas forças. E a sua população refere-se a ele como um fantoche israelita. Se é um líder egípcio, não consigo conceber nada pior do que isso a acontecer-lhe. Portanto, o Sr. Erdogan é o líder de facto do mundo islâmico sunita. Está a desempenhar o papel que o sultão do Império Otomano costumava desempenhar como o primeiro califa do Islão. E deixou bem claro que disse ao Sr. Netanyahu: não confie nas suas armas nucleares. Não tem armas suficientes para se salvarem. Efetivamente, foi isso que ele disse. Ele disse que os soldados turcos vão lutar em Gaza em algum momento. E lembrem-se, temos esta flotilha de 1000 navios de ajuda humanitária lançada da Turquia, em direção a Gaza, através do Mediterrâneo. Penso que vai ser um grande teste, não só para os israelitas, mas também para nós. E se os israelitas começarem a afundar esses navios? E se entrarem em conflito com todos estes transportes civis?
O que é que vamos fazer com a nossa frota no Mediterrâneo? Penso que é uma situação muito perigosa. Pode acontecer qualquer coisa. Ou assistimos a uma súbita sobriedade do lado israelita, um reconhecimento de que isto não pode continuar. Mas, por outro lado, podemos assistir a uma determinação maior do que nunca. Nos últimos dias, o gabinete israelita queria atacar o Hezbollah no sul do Líbano. E, sabiamente, o senhor Netanyahu prevaleceu na discussão e disse: não queremos fazer isso neste momento, porque o Hezbollah é um inimigo muito poderoso. O Hezbollah vai trazer o Irão. E quando isso acontecer, penso que será muito difícil para o senhor Erdogan, que quer ser o principal líder da região, ficar de fora. E ele pode colocar 2 milhões de homens no terreno num mês. E tem supostamente a maior frota de aviões não tripulados do mundo. Ainda nem sequer começamos a discutir todas as outras tecnologias. E mais uma vez isto faz parte do problema que nós e os israelitas temos. Nós não entendemos que mudou, a tecnologia mudou, as próprias sociedades mudaram. Em 1973, quando os egípcios atacaram através do Canal do Suez, cerca de 40% a 50% da população sabia ler e escrever. Bem, isso foi há 50 anos. A população é alfabetizada. Não são apenas letrados. Tem estas coisas a que chamamos telemóveis. E prestam atenção ao que se passa na internet. Seguem o que está a acontecer. Isto é verdade em toda a região. O mundo mudou. E penso que há uma hipótese de as pessoas acordarem. Mas neste momento é muito perigoso. Se esta trégua acabar e os israelitas avançarem para sul contra Khan Yunis, há 400 mil pessoas a viver lá e outras 500 mil refugiadas, e tentam fazer a Khan Yunis o que fizeram ao norte de Gaza. Acho que o Médio Oriente vai explodir. Coronel, a minha última pergunta é sobre, mais uma vez, a guerra Rússia-Ucrânia. A Rússia está a enfrentar algum tipo de escassez de munições? Quanto tempo é que a Rússia pode aguentar esta guerra? E qual é a sua previsão para o fim desta guerra? Quando é que ela vai acabar? A Rússia tem mais 2 anos de munições, mísseis e foguetões. Uau! Então? Essa é a primeira resposta à sua pergunta. Não há perigo de ficarem sem nada. E já construíram linhas de comboio adicionais, melhoraram as redes de estradas. Portanto, a sua capacidade logística é dramaticamente melhor do que era. Isso é muito importante numa guerra. As pessoas esquecem-se dessas coisas. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que a guerra vai acabar e nós vamos embora. Se querem saber como isto acaba, voltem ao que aconteceu no Vietnã em 1972, 73, 74. Começou este programa dizendo que, de repente, ninguém fala da Ucrânia. Bem, de repente ninguém falava do Vietnã e nós saímos. E o Vietnã entrou em colapso. O Vietnã do Sul entrou em colapso. O resto é história. Nós vamos fazer a mesma coisa. E, mais uma vez, este é o problema. Falamos sobre o hemisfério ocidental. É aqui que vivemos. É aqui que nos devemos concentrar. E, em vez disso, temos estado em todo o mundo e onde quer que vamos como americanos, somos visitantes. Somos temporários. Não vivemos na Europa. Não vivemos no Médio Oriente. Não vivemos em África. Vivemos aqui. E estamos limitados no que podemos fazer quando não vivemos num sítio. E eu tentei dizer aos meus amigos europeus, sabem, parem de depender de nós. E já não podemos deslocar-nos impunemente através de milhares de quilômetros de oceano ou de espaço aéreo, porque existem novas tecnologias, submarinos, sistemas não tripulados, foguetões, mísseis, satélites, todas estas coisas. E como já referiu, os nossos potenciais adversários estão em posição de neutralizar muitas das nossas capacidades, especialmente no espaço. Portanto, já não vivemos no mesmo mundo, essa é a mensagem mais importante. E temos de nos adaptar. Isso não significa que tenhamos de gastar o dobro do que estamos a gastar agora na defesa. Temos de o reduzir, gastar de forma mais inteligente e prudente. Significa que temos de nos adaptar à realidade. E claro, isso é muito difícil. Coronel, o seu colega militar, comandante, fez uma pergunta, mas tenho de me despedir porque o meu programa vai começar dentro de alguns minutos. Teremos muito gosto em visitá-lo. Sou seu fã. Leio os seus livros. Estou a ler Margem de Vitória. E parabéns. É muito importante para esclarecer as pessoas sobre a realidade da informação. É um herói americano.
não é um esquerdista, não é um apoiante russo, apenas diz a verdade. Por isso, muito obrigado, muito mesmo. Vamos apoiá-lo aqui no Brasil, na Jovem Pan. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, muito obrigado. E os dois senhores não se metam em sarilhos. A minha última pergunta é sobre, no ano do mandato de Lyndon Johnson, as coisas estavam a correr muito mal no Vietnã. Acham que o Biden pode fazer o mesmo? Porque ele tem duas guerras, Gaza e Ucrânia, e nenhuma das duas guerras corre muito bem. O que é que acha? Bem, a boa notícia é que, como eu disse antes, a maioria dos americanos não está interessada em ir para a guerra em qualquer lugar. Por isso, se ele decidisse simplesmente declarar vitória e regressar a casa, poderia safar-se. O problema para ele é realmente financeiro e econômico. Lembrem-se que no ano da guerra estávamos profundamente endividados. Gastamos-nos até o esquecimento. Acabamos por ter uma crise financeira muito grave que foi resolvida por Richard Nixon. Ele tirou-nos do padrão ouro. E uma vez que ele nos tirou do padrão ouro, nós dependemos desta moeda fiduciária. Era suposto ser temporária, mas tornou-se permanente. E assim, não tem havido responsabilidade pela impressão de dinheiro. E conseguimos viver neste ambiente de falsa prosperidade graças ao consumo financiado pela dívida. Biden não pode fazer isso. Esses dias acabaram. Por isso, mesmo que declare vitória e traga forças de volta aos Estados Unidos, enfrenta uma crise financeira, uma crise social que não consegue dominar. Obrigado, Coronel. Em nome do senhor Capps, felicito pela entrevista e espero que nos encontremos noutras no futuro. Muito obrigado. Muito obrigado. O mesmo para si. As minhas saudações a todos. Obrigado a todos.